Número 5. Hoje é culto de família e temos algumas revelações do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? É um texto longo, mas mesmo assentados como estamos, eu quero apenas meditar com a igreja a partir do versículo de número 15, apenas uns 4 versículos para a nossa meditação, e eu prometo que não serei extenso. Quem achou, diga amém. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Vamos também ao 20, que diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, todos nós conhecemos esse texto. Todos nós conhecemos a história deste homem, que, segundo o escritor sagrado, era um homem endemoniado. Talvez, pode ser que alguém não tenha nunca ouvido este termo, endemoniado. O relato bíblico, amados, é que aquele homem era possesso por espíritos imundos. Aquele homem era possesso de demônios. Demônios não comuns. Na verdade, o demônio, o espírito imundo, o espírito das trevas, ele é um anjo decaído, um anjo que fora lançado da terra, do céu para a terra, alguém que se rebelou contra Deus e que agora faz de tudo para levar consigo a perdição à humanidade. Este homem que lemos em Marcos capítulo 5, fala que este homem era tão possuído de demônios que a sua habitação não era com as pessoas normais, as pessoas comuns. Ele tinha a sua casa entre os sepulcros. Amados, não conseguimos, humanamente falando, entender e conceber que alguém viva no meio de sepulturas. Eu cheguei da igreja certa feita, recentemente, liguei a televisão e estava passando uma reportagem justamente tratando de pessoas excluídas da sociedade e que moravam entre os sepulcros. Você vê a degradação que muitas vezes o ser humano chega por ser alguém oprimido por Satanás. Este homem fora arrancado do convívio da sua família. Este homem foi arrancado do convívio da sociedade. A Bíblia diz que ele era alguém tão violento que nem com cadeias e correntes
correntes alguém o podia amarrar, porque ele quebrava todas. Ele era altamente violento. Deixa eu abrir um parêntese e comentar com a igreja aquilo que está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 22. Quando Mateus fala sobre uma mulher cananeia, ou uma mulher cirofenícia, que ela vai à presença do mestre dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está em casa miseravelmente endemoniada. Eu fico tentando entender e imaginar. A gente vê alguém endemoniado, a gente já vê que é uma coisa fora do normal. Agora, como seria alguém miseravelmente endemoniado? Não dá para entender. E aquela mulher vai à presença de Jesus. E Jesus diz para ela: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque aquela mulher não era judia. Ela não era digna de receber o milagre das mãos de Jesus. E ela diz para ele: Senhor, eu sei disso, mas eu também sei que os cachorrinhos comem as galhas que caem na mesa do Senhor. E Jesus diz: ó, mulher, grande é a tua fé. Vá em paz e seja feito conforme tu queres. O detalhe aqui é o que diz o texto sagrado. Aquela jovem estava em casa, miseravelmente endemoniada. O que eu noto com essas duas passagens é que ninguém vem a Jesus porque está tudo bem. E se nós entendermos o texto, nós fizermos uma leitura detalhada, nós vamos ver que ambas as situações acontecem dentro de casa. São assuntos e problemas relacionados à família. Uma mãe que vai a Jesus buscar o milagre, a libertação da sua filha. E um homem que está fora do convívio da família, por ser alguém endemoniado. E um belo dia, diz a Bíblia, que este homem se encontra com Jesus. De longe, o espírito imundo que habitava naquele homem avista Jesus e pergunta: Jesus, Filho do Altíssimo, que temos nós contigo? Vieste atormentar-nos? Porque aquele homem não tinha um espírito imundo, ele tinha uma legião. Uma legião de soldados romanos compreendia cerca de 2 a 6 mil soldados. E quando essa junta de espíritos imundos diz que o seu nome era legião, porque eram muitos, nós entendemos que a conta dava semelhante a uma turba de soldados romanos. Ele tinha entre 2.000 a 6.000 demônios no seu corpo. Se um demônio já faz uma desgraça, imagine 6.000. Vamos botar abaixo, 2.000. Aquele homem, ele foi execrado do convívio da sociedade. Ninguém tinha condições de estar perto daquele homem. E é isso e disso que eu quero falar. O diabo, às vezes, ele vem para desgraçar uma família e fazer com que a sociedade inteira olhe para aquela família, olhe para aquele jovem, olhe para aquele homem e diga: não há mais jeito para ele. Até o dia em que este homem se encontra com Jesus. O diabo, quando avista dentro do corpo daquele homem, avista Jesus, ele diz: hoje eu entendo que não tem mais brecha para mim. Mas deixa eu dar o ar da graça. Jesus, Filho do Altíssimo, o que vieste fazer aqui? Vieste atormentar-nos? E Jesus então repreende aqueles demônios
Eles não queriam sair daquela região, eles não queriam sair daquela cidade. Próximo à conversa dos dois havia uma manada de porcos. Os demônios, então, não querendo sair da região, pedem que Jesus deixasse que eles entrassem dentro dos porcos. Jesus permite, causando um alvoroço entre os donos daqueles porcos, porque o lucro, o prejuízo no lucro foi muito grande. Os demônios entram na manada de porcos, eles se precipitam de espinhadeiro abaixo. E Jesus, quando o povo da região ouve falar do episódio, expulsa Jesus dali. E o que me chama a atenção, queridos, é que muitas vezes, enquanto Jesus traz um bem a uma pessoa, outras pessoas estão expulsando ele da sua vida. Nós não queremos o Senhor aqui, porque visaram mais o prejuízo que tiveram em detrimento da libertação daquele homem. O lucro de muitas pessoas é muito mais importante do que o bem-estar de uma vida. O lucro, a prosperidade, ser bem-sucedido vale mais, está mais, é melhor do que o milagre que Jesus pode fazer na vida de alguém. E o texto que lemos, caminhando já para o fim, a partir do versículo 15 diz: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. O que tivera, não tem mais. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é a obra que Jesus faz na vida de um homem, de uma mulher, na vida de alguém que entrega a sua vida a Ele. Ninguém tem o poder de fazer aquilo que só Jesus faz. Nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, mas milagre quem opera é Jesus. Transformação de vida, quem opera é Jesus. Mudança de vida, quem opera é Jesus. O povo não se importa muito com aquilo que acontece na vida daquele homem. O povo se preocupa com os porcos. E o que me chama a atenção, queridos, é que o homem também não se preocupa com aquilo que achavam daquele acontecimento. Isso não era a preocupação do homem. O homem estava pouco se lixando, me desculpe a expressão, com aquilo que o povo pensava do milagre que Jesus acabara de realizar na sua vida. Oh, aleluia. E eu vou lhe dizer uma coisa pelo Espírito do Senhor. Quando Jesus chega na vida de alguém e opera um milagre verdadeiramente, essa pessoa que recebe o milagre, ela quer estar perto de Jesus. Ela quer servir a Jesus. Ela quer agradar a Jesus. Ele não se preocupa com o que os outros estão dizendo. A Bíblia diz aí no versículo 18 que quando Jesus entra no barco, o homem que havia sido endemoniado rogou que Jesus lhe deixasse estar com ele. Diga comigo, quando Jesus opera, por gentileza, queridos, melhore, por favor. Diga, quando Jesus opera na vida de alguém, este alguém quer estar perto do Senhor. Ele disse para Jesus: Senhor, por favor, me deixa estar contigo.
Me deixa te servir. Me deixa andar ao seu lado. Me deixa estar perto do Senhor. E Jesus diz para ele: não. Mas pastor, como é que pode? O homem queria servir Jesus, seguir Jesus, e Jesus diz não. Disse não. Quantas vezes nós queríamos fazer alguma coisa para Jesus e Jesus também disse não. Oh. Segura aqui. Segura aqui. Que eu já volto para cá. A Bíblia diz, amados, que por anos a fio, a arca do Senhor não tinha morada. Habitava em tendas. E a Bíblia diz que um homem muito conhecido de todos nós desejou erguer uma casa para Deus, para que a arca do Senhor não estivesse ao relento. Estou falando de Davi, o grande rei de Israel. Ele desejou criar, levantar, erguer, construir um templo ao Senhor, para que habitasse o maior de todos os símbolos da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E o desejo de Davi de construir aquele templo era muito grande. Até que um dia chega um homem de Deus a Davi. Estou falando do profeta Natã. E diz a ele: Davi, você não vai erguer o templo ao Senhor. E Davi fica consternado com a palavra do profeta e pergunta: por que não posso? E Deus, através de Natã, diz: porque você é homem de mãos com muito sangue. Você não pode construir uma casa para Deus. Há muito sangue em suas mãos. Você é homem de muitas guerras. Derramou muito sangue inocente. Você não pode construir esta casa. E o que me chama a atenção é que Natã diz para ele: você não pode, mas alguém da sua casa o fará. Se você estiver entendendo, amados, a ligação de todos os textos que estamos usando, você vai entender que o mistério está na casa. Porque nem sempre vai acontecer conosco, mas vai acontecer com alguém da nossa casa. E a Bíblia diz que Salomão, então, Davi mesmo não podendo construir o templo do Senhor, ele guarda toda a sua propriedade, os seus bens. Ele junta dos seus bens pessoais, dos seus bens reais e de tudo aquilo que o povo lhe ofertava. Ele juntava, ele guardava para a construção do templo. E Salomão, quando assume o trono de Israel, ele constrói o templo do Senhor. Descendência de Davi, alguém da casa de Davi. E quando este homem, voltando para Marcos capítulo 5, diz para Jesus: Senhor, deixa eu te servir, deixa eu te seguir. Jesus diz para ele: não me siga. Há momentos, queridos, que nós somos mais úteis não estando ao lado de Jesus, mas estando entre aqueles que precisam conhecer Jesus. Há momentos em que nós não vamos estar onde Jesus está. Há momentos em que nós não podemos estar onde Jesus está aglomerado com o povo. Mas precisamos estar onde Jesus quer que nós estejamos para falar daquilo que Ele fez na nossa vida. Só tem a alegria
em testemunhar do que Jesus fez na sua vida quando alguém vive a experiência de transformação operada por Jesus. E Jesus disse para ele: não, meu filho, não venha. Não me siga. Não esteja do meu lado, não esteja comigo. Não venha comigo. Vai para a tua casa. Quando você sair do culto, agora, quando você sair do culto, quando terminarmos o culto e as portas forem abertas, para onde você vai? Para onde você vai? Para casa. Para onde você vai? Para casa. É o que Jesus está mandando você fazer. Mas isso é óbvio, pastor. Para onde eu vou? Sei, tem gente que vai fazer um lanche, tem gente que vai fazer tantas outras coisas. Mas Jesus está dizendo: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Fecho a Bíblia e digo para você que há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas têm dificuldade de pregar para a sua casa. Há muitas pessoas que são uma bênção dentro da igreja, mas não são testemunhas de Cristo dentro de casa. Quer manifestar a experiência do Evangelho aos de fora, mas não tem a mesma coragem de manifestar dentro de casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo diz a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você pode fazer o que você quiser fazer dentro do templo. A maior prova de mudança de vida vai ser mostrada dentro da sua casa. Infelizmente, amados, o diabo hoje tem derrubado, e isso já tem ganhado terreno na sociedade e, infelizmente, dentro de muitas igrejas, o conceito de família, o conceito de lar. Irmãos, o diabo, ele tem conseguido ganhar terreno para a destruição das famílias. Nós vemos, amados, que tantas coisas sendo ensinadas contrárias à Bíblia, e eu vou lhe dizer uma coisa, vou aproveitar que está transmitindo, está filmando, e vou dizer, porque isso vai para a internet, muita gente talvez esteja até nos assistindo agora. Este ano de 2018 é ano de eleição. Se você acreditar, se você entender aquilo que o Espírito Santo está falando esta noite, eu gostaria que você, quando recebesse essa palavra que eu vou falar agora, você desse o maior e melhor glória a Deus da sua vida que você já deu um dia. Porque este ano de 2018 é ano de eleição. Muitos candidatos à presidência estão surgindo, nomes potentes, grandes potências para assumirem a presidência da República, mas eu vou dizer para você que aquilo que o Brasil precisa não é de Lula, o Brasil não precisa de Dilma, o Brasil não precisa de Temer, o Brasil não precisa de Bolsonaro, o Brasil precisa de Jesus. Glória a Deus! Salmo 33, verso 12, a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, é verdade, Jeová. Glória a Deus. A doutrina de casa já está sendo esquecida. As famílias brasileiras precisam urgentemente abrirem as portas da sua casa para receberem Jesus, para receberem os ensinamentos da palavra de Deus e não aceitarmos de outra coisa. A igreja precisa ser mais audaciosa para combater as doutrinas do diabo.
Mas Paulo diz a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículo 1, mas expressamente o Espírito diz que muitos nos últimos dias apostatarão da fé, por darem ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. E isso tem entrado dentro das famílias. Isso tem entrado dentro dos lares. Crentes que estão compactuando com novelas que não têm compromisso com a doutrina bíblica. Nós vivemos hoje, amados, um relativismo. Pastor, mas é relativo. O que é certo para o senhor pode ser errado para mim. O que é errado para mim pode ser certo para o senhor. Isso é relativo. Irmão, diante da miséria e desgraça que nós temos visto nas nossas famílias, não existe relativismo, existe palavra de Deus. O que é pecado antigamente é pecado ainda hoje. Jesus não mudou, a palavra de Jesus não muda, e isso tem que ser anunciado. Ninguém mais quer ouvir pai, ninguém mais quer ouvir mãe. Não se prega mais a respeito da santidade no casamento. Muitos já abandonaram. E outra coisa, o divórcio tem entrado. Estão liberando o divórcio, irmão, assustadoramente. Não, pastor, mas não tem problema, não tem. Eu estava assistindo esses dias uma mensagem do pastor Jean Max, e o tema da mensagem era até que a morte os separe. E ele dizia o seguinte, que um dos assuntos que mais vai levar gente para o inferno é família, é casamento. Casou. Aí eu vou dizer o que eu preguei domingo passado lá na igreja. O que Deus diz a Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim. E a igreja de hoje precisa aprender a lidar com os novos casais. A igreja precisa lidar com aqueles que estão começando a namorar, porque muito a igreja cobra, mas a igreja não ensina. A igreja cobra. A igreja fica em cima igual um sanguessuga. Vai casar quando? Eu quero comer bolo. Mas o primeiro problema, a primeira diversidade que tiver, a igreja não vai ter estrutura para resolver. E aí Jesus diz para o homem, vai para a tua casa. Resolva os problemas dentro de casa. Se você vem para a igreja, mas deixou problema pendente dentro de casa, você não vai cultuar a Deus decentemente. Porque o seu culto não começa aqui dentro. O seu culto não começa aqui dentro. O seu culto começa dentro da sua casa. Não temos mais culto doméstico. Tem muita gente dentro da igreja que dá 9 horas, começa a dar um comichão e ele quer ir embora ver a novela e o culto nunca acaba, meu Deus. Eu quero ver a novela. O enxame de crentes que a gente tem, irmão, quando a gente chega dentro de casa, a desgraça da Rede Globo tá ligada. Parece que tem um demônio que atrai a atenção dos crentes para a novela da Globo. Você não precisa ver novela para saber o que ela ensina, queridos, principalmente a da Globo. Eu te falo, é adultério, é fornicação, é mentira, é prostituição, é homossexualismo, é lesbianismo, é droga, e hoje em dia não tem mais horário. Vai para tua casa. Vai para tua casa e anuncia quão grandes coisas te fez o Senhor. Dentro de casa. É dentro de casa. A restauração precisa chegar dentro de casa. Dentro das famílias. Dentro dos casamentos. Cuidado, querido. Vigie com a sua casa.
Vigie com a sua família. Não, pastor, mas eu não sou casado, não. Graças a Deus, glória a Jesus. Cuidado. Cuidado com esses namoros também aí que não tem compromisso com Deus. Esses gatinhos aí, ó, que arranha. Esses cabras safados que te ludibriam e não quer compromisso contigo. E essas garotas também que só quer cabra safado. Que não quer rapaz que trabalha. Que quer ficar escolhendo o primeiro bad boy que aparece, ela agarra. E é inclusive dentro da igreja. A santidade ainda convém à casa do Senhor. E se convém à casa do Senhor, convém também à minha casa. Convém à minha casa. Convém à minha casa. A sua casa precisa ser um pedaço do céu e não uma amostra do inferno. Um lugar onde ninguém se entende. Problema todo mundo vai ter. Para com essa mania de falar, estou com problema em casa, vou buscar a família do fulano, porque a família do fulano é melhor. Mentira. Se você cair lá dentro também, você vai ver que tem problema igual a tua. Então, às vezes tem os mesmos problemas ou até piores. Então isso é engano. O que nós precisamos, amados, é zelar daquilo que Deus tem nos dado. Por que Jesus não deixa aquele homem segui-lo? E aqui eu encerro. Justamente porque aquele homem tinha a mensagem que a sua família precisava. E nós precisamos entender que nós temos a mensagem que a nossa família precisa. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. A salvação, amados, ela não se restringe a nós. Ela se restringe também, ela alcança também a nossa casa. Mas é preciso que nós entendamos essa verdade. Deus está precisando contar com você. Deus está precisando contar comigo. Deus está precisando contar conosco para alcançar a nossa família. Vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor tem te feito. Que o Espírito Santo nos abençoe com esta palavra e fale mais aos nossos corações. Eu quero convidar-te a se colocar em pé.